Trazendo para vocês hoje um fluxo de follow-up com o contexto que eu montei. Esse fluxo de follow-up, ele é muito bom e é muito diferente dos fluxos de follow-up que você vai ver por aí no YouTube ou em cursos. Por quê? Esse é um fluxo de follow-up com contexto, então o agente ele vai utilizar o histórico da mensagem ali que foi conversada com o lead para poder disparar essa mensagem, para poder formar essa mensagem, elaborar essa mensagem. Então cada mensagem ela vai ser estratégica. Por exemplo, se o lead que estava conversando ali com se o lead estava conversando com a IA, ele fez alguma pergunta, vou dar um exemplo do meu treinamento do fluxo de follow-up dele. Se a pessoa falou que estava procurando ali aulas sobre para trabalhar com agendamento de consultas, etc., ele vai formar o follow-up ali falando sobre isso, puxando para esse lado ali do agendamento, etc. Se a pessoa fez alguma pergunta, se ela fez uma pergunta, algo relacionado, por exemplo, a montar fluxos para loja de iPhone, etc., ela vai fazer o follow-up já puxando esse gancho, elaborando dessa forma. Então, esse é um fluxo de follow-up muito bom, vou mostrar para vocês aqui como eu montei ele, e também ele é um fluxo com contexto, então é algo muito mais estratégico que tende a aumentar muito a taxa de conversão, e aumentou muito a taxa de conversão, não só minha do meu treinamento, das vendas do meu treinamento, das pessoas que chamam minha IA no suporte, mas também dos meus clientes que eu implementei esse fluxo, beleza? Então, vem aqui comigo, vamos lá. Seguinte, qual que é a lógica aqui? Deixa eu só ajeitar aqui a cadeira. Pronto, é o seguinte, vamos lá. Aqui o meu fluxo começa dessa forma. Eu vou disparar em horários, então ele vai ser disparado de 30 em 30 minutos. Aqui eu tenho tratar dados que aqui eu já setei, por exemplo, a URL da instância ali do meu WASE API e também o token da WASE API. E se você não sabe que o WASE API é uma API nova que eu estou utilizando, meio melhor do que Evolution API, estava tendo muita dor de cabeça. O último vídeo que eu gravei, só você voltar um vídeo antes dele, eu vou deixar aqui do lado sobre esse vídeo, sobre a WASE API que eu falei sobre ela. Então aqui, por que eu já deixei esse tratar dados aqui, inclusive? Porque quando eu for replicar esse fluxo aqui para os meus clientes, é muito mais fácil, uma vez que eu não precisaria ficar alterando aqui, por exemplo, 4 campos do HTTP Request de enviar a mensagem para os meus clientes. Então, isso aqui já facilita muito minha vida, já que eu mapeei diretamente daqui, então eu só altero aqui quando eu vou replicar para um cliente. Aqui eu faço uma busca no banco de dados, tá? Então, a busca no banco de dados que eu fiz foi o seguinte. Aqui eu vou tirar, eu quero listar somente os leads que não compraram. Então, eu tenho uma segunda automação que vem da Hotmart. Quando a pessoa compra, o campo dela lá na minha lista de leads do WhatsApp, se ela não tiver adicionado, se ela não tiver mandado mensagem para PEG lá no WhatsApp, ela não vai estar nessa lista. Então, eu adiciono essa lista e esse campo aqui, comprou, vem como true. Ou seja, quer dizer que ela comprou. E se ela já mandou mensagem, vai atualizar essa lista. Então aqui eu só vou puxar os leads que não compraram, ou seja, que o campo lá no Supabase está como true. Então aqui eu só vou puxar, na verdade, os que estão como falso, ou seja, pessoas que não compraram. Pessoas que estão com follow-up ativo, isso é uma outra regra que eu tenho no meu agente principal do treinamento, tá? Que é um agente principal que faz venda. Inclusive, eu passei esse agente lá dentro do meu treinamento, eu mostrei ele, como é que ele funciona, tudo. E também os leads que estiveram com o bot ativo. Por exemplo, se um agente humano tiver desativado esse lead, esse agente, tudo certo, não vai vir para cá. Então, somente os leads que não compraram, os leads que estão com follow-up ativo e os leads que estão com bot ativo. E aí funciona da seguinte forma, não vou falar do fluxo programado ainda, tá? Mas o fluxo programado é o quê? Resumindo, é pessoas que disseram que iam comprar em tal dia ou disseram que iam pensar. Já falo sobre ele. Mas aqui é o quê? O lead que ficou 1 hora sem responder. Então, o lead que passou 1 hora sem responder, aqui eu faço uma verificação se já foi feito esse follow-up de 1 hora, porque ele vai estar dentro da regra de 1 hora aqui. Então, eu verifico se já foi feito o follow-up de 1 hora. Se não foi feito o follow-up de 1 hora, ele vai vir aqui para a regra de 1 hora. E vai verificar se é a última mensagem que ele enviou, porque lá no meu fluxo principal, do meu agente principal, eu seto também todas as mensagens enviadas. Então, todas as vezes que um lead envia mensagem, eu atualizo essa última mensagem lá dentro do Supabase. Então, ele vai verificar se a última mensagem enviada pelo lead foi mais de 1 hora. Se foi a mais de 1 hora, ele vai passar e aqui vai elaborar aqui tem um prompt que vai elaborar o follow-up para o lead, tá? E depois que esse follow-up é feito, eu atualizo lá na tabela para não enviar novamente esse follow-up, tá? Aqui eu tenho o follow-up de 24 horas, a mesma lógica. E por que eu coloquei essas duas verificações aqui? Porque, por exemplo,
Se o lead, por exemplo, responder um dos follow-ups, ele volta de novo para o follow-up principal. Então, só tem 3 formas do meu lead sair desse meu fluxo de follow-up. A primeira é se ele não responder nenhum dos 3 follow-ups de horas aqui, de 1 hora, 24 horas e 72 horas. Lembrando que esse horário aqui é totalmente customizável, tá? Se ele também comprar o treinamento, no meu caso aqui, esse fluxo aqui de exemplo é do meu treinamento, então se ele comprar o treinamento, isso aqui você adapta para cliente, tá? Eu uso o mesmo fluxo aqui para vários nichos e vários tipos de clientes. Eu só adapto para a necessidade do cliente. Então, no meu caso, se ele fez a compra do meu treinamento, e a terceira forma, se ele falou que não vai comprar, se já comprou outro, desistiu, ele também sai desse fluxo aqui. Então, são as 3 formas, tá? Então, se o fluxo de follow-up de 1 hora foi enviado, ele não vai passar daqui. E aqui ele vai ter que bater a regra de 1 hora. Aqui eu tenho a mesma regra de 24 horas, então eu verifico se o fluxo... Por que eu tenho essa verificação aqui dupla? Por exemplo, se o lead já foi disparado o fluxo de 24 horas, ele não vai passar aqui, correto? Ele não vai passar. Mas, por exemplo, se esse lead respondeu o follow-up, ele vai vir aqui bater novamente no follow-up de 24 horas e aqui vai verificar que não foi feito o follow-up. Deu para entender? Então aqui eu tenho uma verificação dupla, para verificar se o fluxo de follow-up já foi feito. Então, por exemplo, se meu lead ele já fiz o follow-up de 24 horas, vai novamente nesse fluxo rodar de novo, ele vai verificar se foi feito o follow-up de 24 horas. Mas, por exemplo, vamos supor que tenha sido feito o follow-up de 72 horas. Quando bater aqui no fluxo, nessa regra aqui, verificar se foi feito o fluxo de 24 horas, o follow-up de 24 horas, ele vai passar. Porque o último follow-up feito foi o de 24 horas. Foi de 72 horas, na verdade, perdão. Só que aqui na regra da hora da última mensagem, ele não vai passar. Deu para entender? Por que eu fiz dessa forma? Porque, como eu falei, se o meu lead responder, por exemplo, o meu follow-up de 24 horas, ele volta para o follow-up de 1 hora. E vice-versa, ele respondeu de 72 horas, ele vai voltar para o fluxo do follow-up. Como eu falei, ele não sai desse fluxo de follow-up, ele só sai desse fluxo de follow-up se ele responder, se ele não responder nenhum dos 3 follow-ups, aí ele sai desse fluxo, se ele comprar o treinamento, ou se ele disser que não vai mais comprar, que ele já comprou outro, etc. Então, são 3 modos dele sair. Mas se ele responder um dos follow-ups de novo, ele volta e vai ser feito follow-up até um desses 3 casos, tá? Por isso que eu coloquei essa duplicidade de regras, para verificar se foi feito o follow-up de 24 horas e se foi feito o follow-up no caso de 24 ou 72 horas, mas também coloquei a regra de hora. Por quê? Para eu conseguir verificar se essa última mensagem foi enviada dentro desse parâmetro que eu quero, se foi enviada dentro da 24 horas e 72 horas. Dessa forma, como eu falei, eu consigo ter esse fluxo aqui rodando no automático mesmo. Então, mesmo se o lead respondeu o follow-up de 72 horas, e ele não disser, por exemplo, que não vai comprar ou disser uma nova data, qualquer outra coisa que não seja numa dessas 3 regras que eu falei, ele novamente entra no meu fluxo de 1 hora e vai percorrendo de novo de 1 hora, 24 horas, 72 horas, até entrar numa dessas 3 regras, tá? E por que eu falei que meu agente ele tem contexto? Porque dentro do prompt dele, eu entrego o contexto dele. Então, eu entrego ele como utilizar o contexto e ele tem acesso ao banco de memória. Então, ele vai utilizar o mesmo memory, ele vai fechar todos os dados que o meu agente principal conversou com ele. E quando quando o lead responder um dos follow-ups, o meu agente principal ele também tem um contexto dessa conversa, porque, em tese, eles estão utilizando a mesma memória. Então, meu agente principal vai entender que ele mesmo que enviou essa última mensagem. Então, esse meu agente principal vai continuar a conversa do follow-up ali, sem problema nenhum. E eu já instruí meu agente principal também que existe o follow-up. Então, ele vai agir de forma natural ali, porque ele tem acesso ao último follow-up, ele vai entender que foi ele quem enviou, e ele vai prosseguir a conversa de forma normal ali. Então, o fluxo de 72 horas é a mesma coisa. E toda vez que um dos fluxos é atualizado, é enviado, quer dizer, eu atualizo o último follow-up enviado lá no Supabase. Então, dessa forma, eu evito que haja duplicidade, como eu falei. Se, por exemplo, dentro de 24 horas, toda vez que o meu lead, por exemplo, se eu não colocar esse campo aqui, ele casa com esse daqui, mas se eu não tivesse essa regra, só tivesse a regra de horário, dentro de 24 horas ele ia ficar enviando mensagem para o lead, se o lead não responder, porque pensa, o horário da última mensagem foi 24 horas, está na regra, então envia o follow-up, aí disparou o fluxo. Olha, a última mensagem foi dentro de 24 horas, dispara o follow-up. Então isso daqui é uma trava para não ficar disparando o follow-up caso já tenha sido disparado o follow-up de 24 horas. E todas as vezes que um dos follow-ups é enviado, eu atualizo esse mesmo campo. Todos esses ifs aqui, eles estão trabalhando dentro do mesmo campo,
Por que que eu fiz isso? Pode parecer meio idiota, talvez, você falar e pensar isso. Pode pensar, cara, mas por que que você não criou uma coluna para cada follow-up e colocou como follow-up enviado um de cada hora? Porque senão isso aqui ia me dar dor de cabeça na hora da regra de como eu falei, para eu reenviar esse follow-up aqui para os leads, para eu resetar esse follow-up, basicamente. Então, para eu conseguir resetar o follow-up de forma automática, essa foi a lógica mais próxima, mais lógica que eu consegui achar para fazer isso. Como eu falei, porque esse follow-up é resetado, então se o lead responder um dos follow-ups, ele novamente vai vir aqui para o de 1 hora. Aí se eu entro na segunda vez, ele não respondeu de 1 hora, não respondeu de 24 horas, respondeu de 72 horas, ele cai de novo de 1 hora. Então vai ser feito o follow-up até um desses 3 casos. Ou o lead disser que não vai mais comprar, ou o lead comprar, ou o lead não responder nenhum dos follow-ups. E aí é feito. Aí você pode também replicar isso daqui e colocar mais um follow-up aqui para ser enviado depois de 1 semana, por exemplo. Totalmente possível. É só você adaptar isso daqui. Adaptar não, só duplicar isso daqui e replicar isso daqui, tá? Então é muito simples. Muito simples não, né? Isso daqui eu bati cabeça. Essa daqui é a terceira versão de follow-up que eu montei, porque eu montei a primeira versão botei para produção, teve alguns erros, corrigi. A segunda versão coloquei para produção, teve alguns erros e corrigi. E aí aqui a gente vem pro principal follow-up aqui, que é o follow-up programado, né? Que eu vou falar programado porque é o follow-up mais legal que eu criei aqui. Seguinte, sabe quando o lead diz que ele não vai comprar hoje? Então aqui esse follow-up ele engloba 2 casos. Quando o lead diz que vai comprar em tal dia, então se ele disser que vai comprar em tal dia, meu agente principal pergunta esse dia para ele. Se ele disser que vai comprar, por exemplo, se ele não disser o dia, ele só disser que vai comprar depois, por exemplo, meu agente vai perguntar para ele. Se ele disser que vai comprar dia 15, por exemplo, ele já está instruído isso, meu agente principal, isso eu ensinei lá dentro do meu treinamento, eu tenho um template, mostrei para meus alunos, que ele vai preencher a data do follow-up. Então, esse follow-up do lead que disser que vai pensar ou do lead que diz que vai comprar depois, esses 2 casos, meu agente vai colher essa data e vai adicionar no campo de follow-up programado. E aí vai vir para esse fluxo. Aqui eu verifico se a data que esse follow-up deve ser feito é hoje, ou seja, por exemplo, se o lead disse que ele vai comprar dia 15. Hoje não é dia 15, hoje é dia 23, então ele não vai passar nessa regra aqui. Mas quando chegar dia 15 e esse fluxo for disparado, que ele dispara de meia em meia hora, ele vai verificar se é hoje. Se for hoje, ele vai verificar se já foi feito esse follow-up programado. Se não foi feito esse follow-up programado, ele vai verificar se está em horário comercial. Por quê? Esse follow-up programado eu quis colocar para funcionar somente em horário comercial. Esses outros follow-ups aqui, eu não quis colocar em horário comercial, eu deixei eles rodarem 24 horas. Por quê? Se um lead, que acontece muitas das vezes, manda mensagem lá para o meu treinamento, para IA, tudo, ou para qualquer cliente de madrugada, é porque esse lead às vezes tem hábito noturno. Então a melhor hora para fazer o follow-up foi a hora que ele tá desperto, que ele está ali no celular. Mas aqui também você pode colocar o horário comercial. Eu não preferi, porque eu recebo muitas mensagens ali. Eu tenho alguns clientes também que recebem muitas mensagens de madrugada, principalmente clientes ali que vendem infoproduto. Meus clientes que vendem infoproduto, que eu coloquei esse agente de follow-up para fazer a pré-venda ali, fazer o SDR, fazer todo o suporte ali, pré-venda, converter o lead, a gente recebe muitas mensagens de madrugadas, até porque o tráfego fica rodando de madrugada, tudo. Então, esse follow-up aqui, ele vai funcionar 24 horas por dia. Ele vai funcionar de acordo com a hora que o cliente enviou a mensagem. Se ele enviou 3 horas da manhã, vai ser conversado ali na madrugada, os outros follow-up também. Só que esse follow-up aqui programado é um follow-up estratégico, porque eu disse que é um lead que disse que vai comprar em tal dia, ou disse que vai pensar em tal dia. Então, eu não quero ficar fazendo esse follow-up de madrugada, não faz sentido. Por quê? Porque quando virasse a meia-noite, e vamos dizer que esse fluxo fosse disparado à 00:30, esse fluxo programado não tem hora, porque meu agente principal ele não coloca a hora para chamar, ele só coloca o dia. Então eu preciso colocar essa requisição aqui para verificar se está em horário comercial. Então esse fluxo de follow-up programado só vai verificar em horário comercial. Então aqui eu crio um JSON que está programado de 8 da manhã às 7 da noite. Então somente vai funcionar, esse follow-up programado aqui só vai ser disparado se estiver dentro de horário comercial. Caio, mas e se não estiver dentro de horário comercial, o que vai acontecer? Nada. Vai ficar de madrugada ali, vamos dizer que chegou do dia do follow-up de tal lead, do fulano. Vai vir para cá verificar que é hoje. Ok, vai passar. Vai vir aqui verificar se foi feito o follow-up. Ok, vai passar. Vai verificar se está no horário comercial. Não vai passar. E vai ficar fazendo isso até chegar, no caso, 8 horas da manhã. E aí, ele tá para funcionar de meia em meia hora. Mas vamos, por exemplo, que vai funcionar de novo esse fluxo aqui 8h15. E aí, 8h15, quando funcionar, ele vai vir para cá, vai passar nesses dois e vai verificar que está em horário comercial e pronto. Aí sim vai ser feito o follow-up. Então, esse follow-up aqui, basicamente, ele vai ser feito na parte da manhã. Meio que eu coloquei aqui em horário comercial, mas ele vai funcionar pela lógica. Quando bater requisição no dia,
quando ele bater requisição ali no horário da manhã, ele vai funcionar. Então, foi só uma lógica que eu coloquei para esse follow-up ser mais estratégico, tá? E a mesma coisa, quando esse follow-up é disparado, é atualizado a data do último follow-up. Então, esse follow-up aqui, ele está funcionando 100%, já estou utilizando esse follow-up aqui comigo no meu treinamento, estou utilizando aqui já com os meus clientes de infoproduto, clínicas, vários outros follow-up, vários clientes aqui de vários nichos, eu estou utilizando esse follow-up. A única coisa é que eu adapto ali uma coisinha, por exemplo, aqui eu só estou puxando leads que compraram meu treinamento. No caso de um agente, por exemplo, de clínica, eu não vou fazer isso, eu vou fazer, por exemplo, se esse agente já agendou uma consulta. A pessoa, por exemplo, ali que disse que ia pensar, que mandou mensagem ali para tirar dúvida, para agendar uma consulta e não agendou uma consulta. E aí eu só vou mudar a requisição, eu só vou fazer essas pequenas alterações. Mas esse daqui é um fluxo de follow-up que vai funcionar para todos os nichos. Você só vai, como eu falei, dar uma customizadazinha ali de acordo com a necessidade, com o contexto do cliente. Isso eu ensino dentro do treinamento, tá? E esse fluxo de follow-up, como eu falei, ele tá funcionando. Cara, aumentou muito as vendas minhas, aumentou muito as vendas dos clientes e ele tá 100% funcional. E como eu falei, ele tem um contexto porque meu agente, ele verifica o histórico de mensagens e vai trabalhar com base nesse histórico de mensagens e enviar a próxima mensagem, tá? E aí você vai me perguntar, Caio, como eu faço para receber este template? É muito simples. Esse template eu não vou liberar de graça, sendo bem sincero. Por quê? Porque esse é o meu trabalho. Eu ganho dinheiro vendendo essas implementações, então eu tenho a minha agência onde a gente faz serviço de tráfego, a gente faz o marketing ali e também a gente faz essa implementação de automação e agente de atendimento com IA. E eu também ganho dinheiro ensinando, então ensinar é a minha forma de ganhar dinheiro. Então esse fluxo de follow-up, alguns fluxos que eu trago aqui no YouTube eu não disponibilizo de forma gratuita porque senão não tem sentido você entrar no meu treinamento e eu vou estar sendo, como é que eu posso dizer, nem lembro a frase, mas eu vou estar sendo um otário com a galera que comprou meu treinamento. E não, o meu treinamento é onde eu ofereço suporte, tem mais de 100 aulas lá, tem muita aula, estou sempre atualizando a aula, dou suporte pessoalmente para meus alunos e trago um módulo chamado Debriefing de Agentes, que são agentes que eu vendi. Então, todas as vezes que eu vendo uma nova implementação de um nicho novo, eu trago uma aula mostrando a implementação que eu vendi, falo sobre a negociação, falo muitas das vezes o valor do contrato e esse fluxo de follow-up já está disponível lá para os meus alunos. Então, para os meus alunos, eu destrinchei ainda mais esse fluxo, eu abri node por node ali e mostrei o prompt também de como eu configurei o prompt de follow-up de cada cliente, inclusive do meu agente principal, que vai estar cuidando desse follow-up. Que ele vai estar, por exemplo, cuidando do follow-up programado e respondendo esse follow-up, tá? Então, para você receber esse template, você precisa entrar no meu treinamento, tá? O valor é muito em conta. Eu não vou falar o valor porque quero que você olhe lá primeiramente as coisas e porque eu sempre estou aumentando o valor. Então, com base no tempo que eu vou adicionando mais aulas, vou melhorando ele, o valor vai subindo, obviamente, para ser respectivo a isso. Então, dá uma olhada lá, tá com desconto ainda, estou oferecendo cupom se você quiser conhecer. Então, no link do meu treinamento tá aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhada lá para você conseguir receber esse template completo e ainda ter o meu suporte e aprender muito mais coisas para você vender agentes por mais de 10 mil reais. Então, basicamente é isso. Eu tô todo torto aqui na cadeira agora que eu fui perceber. Então, basicamente é isso. Se você curtiu esse vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, que eu tô sempre trazendo novos vídeos aqui pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos, valeu?